Antes da gente ir pras pautas, eu geralmente crio um roteiro pras lives sobre determinados assuntos. E aí esse roteiro, ele tem um vídeo que funciona como um ensaio, ou um mini ensaio, que foi o caso da escola Waldorf, o porquê que a gente tá parando de ter filho, sobre as bonecas Reborn, etc. E aí são vídeos mais embasados, que eu faço um levantamento histórico pra entender aquela situação. E eu geralmente complemento a live com mais 2 notícias. E essa semana tem tanta coisa acontecendo na educação, tanto ataque institucional à educação, que a minha primeira reação foi do tipo, eu comecei a receber muita notícia e eu fiquei, caralho, eu não tenho como colocar tudo isso na live. E foi num nível que pela primeira vez eu tive que deixar coisa de fora. Em uma semana foi tanta coisa acontecendo que eu tive que cortar assunto, eu tive que escolher o que eu vou falar. Porque eu não tenho condição de fazer mais conteúdo. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe, mas eu trabalho em escola. Eu tenho todo um trabalho de militância que não é a criação de conteúdo. Tenho trabalho de criação de conteúdo. Sou dona de casa, tenho família, enfim. Eu realmente faço bastante coisa. Foi uma semana que eu participei de eventos presenciais e nem sempre eu consigo abordar tudo. E aí, era tanto absurdo que eu tive que escolher coisa pra não falar sobre, porque não tinha condição. Então, aproveitando vocês que entendem a importância do trabalho crítico que a gente faz aqui, do trabalho de denúncia da situação da educação, se vocês quiserem se tornar apoiadores do nosso trabalho, a gente tem o Apoia-se, apoia.se/pedagolítica. Eu vou mandar o link no chat do YouTube. Pessoas que estão no Instagram, vão pro YouTube, por favor. Lá no Apoia-se, você pode apoiar mensalmente o nosso trabalho. Esse valor do Apoia-se, ele não fica comigo, ele é dividido entre eu, que faço os roteiros e os vídeos, etc. Charlize, que edita, e a Fernanda, que cuida das artes do canal. Então, vocês apoiando o canal estão ajudando a viabilizar que pessoas consigam dedicar seu tempo à militância. Não é um apoio vazio, tá? Esse dinheiro tá indo para pessoas que se dedicam à militância poderem pensar seu tempo à militância. Para quem não pode apoiar mensalmente, a gente tem o LivePix. Galera do YouTube, o LivePix tá aqui no cantinho da tela. Galera do Instagram, vai pro YouTube. Emanuele, a gente vai falar disso. Esse foi o primeiro assunto, porque eu entendo que ele é muito sério. A Emanuele tá falando aqui no chat que 25 escolas da Prefeitura de São Paulo tiveram seus diretores afastados, porque a burguesia quer abocanhar a educação. Esse vai ser o nosso primeiro assunto de hoje. E aí, o que tá acontecendo, para quem não sabe, aqui em São Paulo? A gente teve diretores concursados das EMEI e EMF, Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental, tirados do cargo pela prefeitura. Eles foram tirados arbitrariamente dos seus cargos pelo prefeito Ricardo Nunes. Eu recebi essa denúncia de professores da rede, então eu tenho informações que não vêm da mídia. O que tá acontecendo? Essa situação ela já vem de um tempo. Então, para contextualizar, as EMEIs, elas estão pautando indicativo de greve, paralisação, já há algum tempo, porque tá tendo um monte de corte de direito na educação dos professores. Eu vou abrir aqui para o pessoal do YouTube. A gente tem esse decreto 64.014 de 2025, que regulamenta a concessão aos servidores municipais de licença para tratamento de saúde em licença, de licença por motivo de doença em pessoa da família, de licença compulsória, de licença por acidente de trabalho ou por doença profissional. Eu não vou ler tudo, mas o que fala aqui no artigo 1º, que está na tela para quem está no YouTube? Ele diz que a licença vai ser concedida com vencimentos integrais de 1 mês e após esse tempo vai ter desconto. Então, o trabalhador que, por motivos de saúde, por motivos de tratamento médico, por motivos de doença na família, por motivos de licença compulsória, por acidente de trabalho, tá? Você se fudeu trabalhando e aí você precisou ficar afastado por mais de 1 mês, você vai ter desconto na sua licença. Lembrando que a licença já não é o valor do salário base. Então, esse desconto, como que ele funciona? 1/3, se o prazo durar 1 mês, ok? Então, você tem 1/3 da sua licença descontada a partir de 1 mês de afastamento. 2/3 se passar de 2 meses e até 6 meses. E você tem desconto total da sua licença se passar de 7 meses de afastamento. E aí a gente não tá falando de afastamento por gripe.
tá? A gente pode estar falando de pessoas com tratamento oncológico. A gente pode estar falando de pessoas internadas. Que eu não sei se vocês sabem, mas se você é internado, suas contas continuam chegando, você continua precisando de salário para pagar elas. Você pode estar falando de pessoas que tiveram absolutamente qualquer tipo de problema de saúde. É literalmente qualquer tipo de problema de saúde, tá? E aí, segundo esse novo decreto, as pessoas, elas vão perder direito à sua licença. E aí, a partir disso, deixa eu pôr a tela inteira aqui, os professores começaram a se mobilizar, porque isso é simplesmente um absurdo. Licença é um direito trabalhista, a gente paga parte do nosso salário todo mês para que a gente, quando ficar doente, possa receber a nossa licença. Tem professores tratando câncer que perderam a jornada, fora problemas emocionais. E imagina você trabalhar sabendo que se você ficar doente, você vai perder o seu salário. Tá, eu achei a outra resolução que eu queria aqui. Gente, eu não vou ficar compartilhando a tela, mas eu tô falando da resolução da Secretaria Municipal de Educação, número 2, de 8 de abril de 2024. E ela dispõe sobre a consolidação e atualização das normas para autorização de funcionamento e supervisão de unidades privadas de educação infantil. Então, o que é isso? Eu tô trazendo aqui para vocês o contexto de como a gente chegou no caos do que tá acontecendo agora nas escolas. Essa resolução, ela no artigo 81 dela, fala sobre a quantidade de alunos por sala de aula na educação. Teve uma mudança nessa resolução, e a partir de agora, a gente tem no berçário, com bebês de 7 meses a 1 ano, bebês de 0 meses a 1 ano, um professor para cada 7 bebês. E aí, você já cogitou a possibilidade de sozinho cuidar de 7 bebês de menos de 1 ano de idade? Porque é isso que a lei municipal tá dizendo que os professores vão ter que fazer nas escolas municipais de São Paulo. Berçário 2, bebês de 1 a 2 anos, são 9 bebês para cada professor. O que é ainda mais absurdo, tá? Porque nessa idade a criança já começa a andar. E quando a criança começa a andar, ela anda. Ela vai andar, ela vai querer andar. Assim, não existe... Eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa sozinha cuidando de 9 crianças, 1 a 2 anos de idade. Porque o trabalho do professor no berçário não é só de ficar olhando as crianças. É de fazer atividade, de planejar atividade para que ela se desenvolva adequadamente. Então, como que você dá aula se você sozinho é responsável por manter vivo, trocar fralda, alimentar e elaborar e aplicar atividades pedagógicas com 9 crianças? Mini são crianças de 2 a 3 anos e são 12 crianças para cada professor. O grupo 2, a gente tem 25 crianças de 3 a 4 anos para um professor. Lembrando que nessa faixa etária a gente ainda pode ter criança que usa fralda, a gente ainda tem criança que cai, se esborracha e vai precisar de acolhimento, a gente ainda vai precisar fazer com que 25 crianças façam uma atividade pedagógica com um adulto só coordenando tudo. A gente tá falando de crianças de 3 a 4 anos. E aí, pro infantil 1, que são crianças de 4 anos, são 25 crianças para cada professor. Infantil 2, a mesma coisa, crianças de 5 anos. Enfim, depois entra na seara do ensino fundamental, que entra na lei de 30 por sala. E aí, vocês percebem que essa lei não fala nada de regulamentação de sala com criança com necessidades educacionais especiais, não fala nada de apoio para esse professor, não fala nada para nada. Se fode aí, professor. O que na prática isso faz? Isso inviabiliza que o professor dê aula. E aí, que outras denúncias eu recebi de professores da rede municipal? Escola com rato. A professora tá lá com as criancinhas dando aula, e tem rato na sala de aula, e tem tanta burocracia pra fazer a desratificação, como que chama? Quando você tira inseto? Essas coisas. Que a maioria da parte externa das escolas estão interditadas. Então os professores, eles ficam reclusos o dia inteiro, com 25 crianças, numa sala de aula, pra fazer atividades sozinhas, 25 crianças numa sala, trancadas o dia inteiro. Não tem parquinho, não tem área externa, não tem jardim, não tem nada. Teve uma redução de verba para cada escola. Então, a verba anual que a escola recebe no começo do ano, atualmente é de 10 mil reais. Então, não tem recurso para comprar material. Tem muita creche sendo fechada. As salas foram fechadas no final do ano passado, sob a desculpa de que não tem demanda. E aí, o que tá acontecendo? Isso tá acontecendo nas creches públicas, tá? Porque aqui em São Paulo, a gente tem um modelo que está sendo implementado há algum tempo já, de educação que funciona assim. A prefeitura está fazendo convênio com a rede privada, e aí a prefeitura manda dinheiro, que é muito mais do que 10 mil reais,
para essas escolas privadas atenderem alunos da rede pública de graça. E aí, nessas creches conveniadas, que são essas creches privadas que recebem dinheiro da rede pública, as salas estão lotadas e com fila, tá? Fila de criança que precisa de matrícula na escola. E a escola pública sendo precarizada cada vez mais. Não tendo condição de receber aluno e tendo turma fechada, dizendo que não tem demanda, que não tem crianças precisando de escola. E aí, por que isso acontece? Em resumo, para mandar dinheiro público para instituição privada, tá? Porque a instituição privada, ela não vai ter o compromisso que a educação pública tem com a qualidade. Ela opera visando lucro. Se não fosse visando lucro, não ia ter empresa privada querendo. Eu acho que isso é um senso comum. Por que alguém, uma empresa privada, ia querer gerenciar uma escola pública se isso não desse lucro para ela? Só que da onde que vem esse lucro? Do aperto de verba? De pegar a verba que deveria ser toda destinada à educação e passar essa verba pro bolso privado. Por que o prefeito faz isso? Porque ele tem apoio de empresário que está lucrando com isso. Então ele está precarizando a educação pública para gerar lucro para empresário, para conseguir apoio político, ok? As empresas terceirizadas de limpeza não estão pagando os funcionários. Aí quando alguém falta, eles não mandam substituto, porque por conta dessa terceirização do setor público, não tem funcionário público para fazer o trabalho. Antigamente, como que funcionava? Você contratava um funcionário público e esse funcionário trabalhava alocado aqui naquela escola. Com a terceirização dos serviços, o que está acontecendo? As escolas públicas, elas têm que pagar empresas terceirizadas para oferecer serviço de segurança, de limpeza e assim por diante. E esse serviço funciona como? A escola pública, ela paga para empresa terceirizada pelo serviço, não pelo trabalhador. Quem paga o trabalhador é a empresa terceirizada, desculpa. Esses trabalhadores, eles são extremamente precarizados. Eles ganham muito mal. Muito menos do que um funcionário público ganharia. E aí, quando acontece desse funcionário faltar, a empresa terceirizada deveria mandar um outro funcionário para cobrir a falta desse trabalhador. Eles não fazem isso. O que eles fazem? Deixar aquela vaga sem ser preenchida. E qual que é o problema disso? Numa escola que você tem uma professora com 15 alunos, você precisa de um banheiro limpo. Porque o banheiro vai precisar ser usado para trocar fralda, porra, do tempo inteiro. E aí, se não tem um banheiro limpo, como que essa professora vai manter a higiene dessa criança? A professora passa a ser responsável também por higienizar as áreas de convívio. Tô falando do banheiro, mas pode ser sala de aula. Não sei se vocês já tiveram com criança, mas criança vomita, criança faz xixi às vezes. Isso faz parte do desenvolvimento, isso acontece. Isso vai acontecer ainda mais se você não tiver pessoas cuidando para que isso não aconteça. Se você tem 2 professoras na sala de aula, você consegue ir tirando uma de cada vez para ir no banheiro de 2 em 2 horas, sei lá. Para evitar que uma criança faça xixi nas calças. Se você tá sozinha numa sala com 25 crianças, você não consegue fazer isso. E aí isso gera mais sujeira faz com que precise ser limpo com mais frequência. Precisando ser limpo com mais frequência, não tendo pessoa para limpar. Enfim, vocês estão percebendo o caos que tá virando? E por que tá virando esse caos? Por conta de terceirização de serviço. Porque não existe mais concurso para contratar funcionário público. E aí as coisas precisam ser terceirizadas e a gente não tem de quem cobrar para que as coisas funcionem direito. Quando era da alçada pública, as pessoas faziam greve, as pessoas faziam mobilização, as comunidades escolares iam lá e falavam do tipo, ó, não tá bom do jeito que tá. E aí era responsabilidade do setor público melhorar. Quando terceiriza, vira a terra de ninguém, vira a responsabilidade de ninguém. E aí, por virar a responsabilidade de ninguém, a coisa não é feita. Eu acho que para um jeito mais claro de ver isso é lembrar de quando teve as chuvas aqui em São Paulo e a Enel deixou metade da cidade sem luz por uma semana. Eu não sei se vocês são da época de quando a eletricidade era estatal, mas a galera ia pra rua pra se manifestar. Tipo, não existia a possibilidade na qual as pessoas ficassem uma semana sem luz e a gente não tivesse nada pra fazer. Porque é isso que acontece quando é privatizado. E a Enel liga o foda-se. Eles falam, tipo, vai voltar quando voltar. A gente tá sem pessoal, contrata mais gente. Faz funcionar. Porque não é que eles não têm dinheiro pra contratar gente. Eles não contratam mais gente porque eles estão lucrando. Porque eles querem enxugar o máximo possível pra ganhar mais dinheiro. Isso tá acontecendo na eletricidade, isso tá acontecendo no transporte público, isso tá acontecendo na educação também. Isso tá acontecendo na educação pública. Então, a gente tem esse cenário. A gente tem professores que estão relatando que estão trabalhando com bebês em lugares sujos, que não tem material pra cuidar dessas crianças, que não tem um pano
sei lá, uma fralda pra trocar. E a prefeitura tá cagando, né? E aí, vendo essa situação, os professores decidiram se mobilizar. Já tem alguns meses que tá rolando uma proposta de indicativo de greve. Os professores tentando pleitear melhorias nessa situação. Houve algumas manifestações públicas que foram rechaçadas pela polícia, mas para além do rechaçamento da polícia, o que houve foi uma tentativa de coerção por parte da prefeitura. O prefeito, ele deixou bem claro que não ia aceitar greve, que o professor não tinha direito à greve, sendo que o direito à greve é um direito constitucional de toda a população brasileira. Disse que quem fizesse greve ia perder salário, ia perder benefício, ia perder seus direitos trabalhistas. Enfim, fez isso numa tentativa de desmobilizar os professores. E aí, as diretorias das escolas, os sindicatos e organizações docentes estavam se organizando para se mobilizar diante disso. E aí, o que aconteceu? Sexta-feira, anteontem, eu recebi de pessoas da rede municipal uma denúncia de que diretores de 25 escolas municipais haviam sido destituídos dos seus cargos. O prefeito foi lá e falou: esses 25 diretores não são mais diretores dessa escola e eles vão ter que passar por um projeto de formação docente, ou formação profissional, não é docente, né, porque eles não atuam como professores, chamado Projeto Aprimorando Saberes Diretores de Escola, que entrega o programa Juntos pela Aprendizagem. Qual foi a justificativa dada pela prefeitura? A justificativa foi... Não foi a prefeitura, desculpa, foi a Secretaria Municipal de Educação. A formação continuada para diretores da escola é a estratégia fundamental do programa Juntos pela Aprendizagem, estruturado pelo projeto Aprimorando Saberes Diretores da Escola para a qualificação constante da gestão pedagógica das escolas municipais de São Paulo e garantia dos direitos de aprendizado dos estudantes do ensino fundamental. Considerando a INSME número 25 de 2025, que institui o programa, faz-se necessário assegurar a formação dos gestores para que atuem de forma propositiva, visando o alcance das metas de aprendizagem de cada unidade. E aí, quais que eles dizem que são os objetivos? Contribuir para o desenvolvimento profissional dos diretores das escolas, promovendo o reconhecimento e aprimoramento das práticas de gestão pedagógica no processo educacional. Apoiar na reelaboração do plano de ação da gestão da escola, com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes. Vem, Fúria. E aí ele dá o código aqui dos profissionais que foram retirados dos seus cargos para formação. A data é de maio a dezembro de 2025 e o local e cronograma vão ser definidos ainda por determinados órgãos. O que está acontecendo aqui? Do dia para noite, 25 diretores concursados que fizeram um concurso interno para ocupar o cargo de diretor de escolas municipais foram tirados arbitrariamente dos seus cargos. No lugar deles foram colocados outros professores da rede. E aí, entendendo que são outros professores da rede, o que a gente precisa entender? Que eles estão pegando pessoas da mesma classe e colocando umas contra as outras. Provavelmente são professores que não foram escolhidos ao acaso, professores que apoiam a atual gestão da SME, da prefeitura, que vão ser colocados nesses cargos. A princípio, o que tinha sido dito era que eram escolas que tinham um índice de educação baixo. Quando foram apurar o índice dessas escolas, viram que não. O que todos esses 25 gestores tinham em comum? Eles eram a favor da mobilização e da paralisação dos professores pela luta por direitos laborais, por condições de trabalho, por direitos trabalhistas e assim por diante. Vocês percebem que aqui a gente não está nem falando de professor que está lutando por salário. Estão lutando para não perder direito e para ter condição de trabalhar. E aí foram esses 25 diretores que foram destituídos das suas escolas. A gente tem nessa lista escolas que atuam com comunidades de imigrantes. Escolas que são especializadas em receber alunos de uma realidade muito específica. A gente tem escolas periféricas. Vocês acham que dá para cobrar índice educacional de escola periférica, que recebe 10 mil reais no começo do ano, para garantir o funcionamento da escola? Vocês entendem o quão sério é o que está acontecendo? E aí, as comunidades escolares, elas estão se posicionando em relação a isso. A maioria das escolas que tiveram seus diretores tirados do cargo não aprovam isso. Segundo esse anúncio, isso vai rolar de maio a dezembro, ou seja, a gente vai ter 7 meses dessas escolas sem seus diretores, que são pessoas que estão inteiradas, que sabem o que estão acontecendo. Os professores da APM e que atuam também na gestão escolar
eram cargos de confiança atrelados à diretoria. A maioria pediu pra sair do cargo, porque eles não compactuam com o que tá acontecendo. E a gente não tá vendo a grande mídia falar disso. Isso foi algo... Gente, eu tô procurando palavras pra tentar deixar claro o quão sério é o que tá acontecendo aqui. A gente tá vendo profissionais concursados sendo tirados do seu cargo arbitrariamente pelo prefeito, sem critério nenhum, sem qualquer instauração de qualquer avaliação, porque não tem motivo para eles estarem sendo tirados do cargo, e nada tá sendo feito. Isso é muito sério. Eu vou ler o chat agora, porque eu sei que tem professor que tá passando por isso no chat, então eu vou ver o que a camarada Emanuele tem a acrescentar. Ela disse que o governo apoiou um repasse de verba para a educação e ele já fez acordo com o Instituto Ayrton Senna. Temos uma série de ataques na rede municipal. Os 6 estão quase todos terceirizados. Eu vou pular as outras mensagens, eu vou ler da Emanuele, porque ela tá vivendo isso e ela tem muito mais embasamento do que eu pra falar. Fizemos 14 dias de greve, que foi reduzida a salário. Não era apenas salário. O tempo todo brigamos pela qualidade da educação infantil. Saímos da greve com um protocolo que era ridículo. Mas nem o protocolo ridículo foi cumprido. Teremos descontos, não teremos nenhuma qualidade e agora a última foi o afastamento dos diretores da Toque de Caixa. Para além disso, essas escolas têm uma política de acolhimento da comunidade e isso é o real motivo. Então, é aí que eu queria chegar, tá? A gente tá vendo o prefeito... Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa pro prefeito tirar diretor do cargo sem ele ter feito qualquer coisa errada. Isso não deveria acontecer. Isso é inconstitucional. Eu não consigo nomear a importância da gente se mobilizar em relação a isso. E aí eu quero aproveitar aqui para fazer um chamado para quem é professor e ainda não está organizado, se organizar, seja no CESPEM, seja em alguma organização política que não aceita mais esse tipo de coisa, que não tolera mais essa postura política do governo neoliberal, seja do Ricardo Nunes, seja do Tarcísio, seja o próprio governo Lula, de ataque à educação. A gente vem desde a época que a Dilma sofreu o golpe, sofrendo ataques sistemáticos à educação. E o que a gente está vendo hoje é um avanço de algo que já vem sendo construído há quase uma década. Porque já faz quase uma década que a Dilma sofreu impeachment. Ninguém foi punido, nem investigado, isso foi. A educação está indo de mal a pior e, assim, a passos largos. E a gente não tem espaço para falar sobre o quão sério é o que está acontecendo. Então, a gente não pode esperar da política institucional que isso seja resolvido. A gente precisa, enquanto classe, enquanto trabalhadores, e quando eu falo enquanto classe, eu não tô falando só de professor, tá? Eu tô falando de todo trabalhador que entende que a educação, que é um direito nosso, tá sendo atacada. Que entende que se você não tiver escola pública para sua criança na educação infantil, você não vai poder trabalhar. Você não vai poder trabalhar, você não vai poder se alimentar. Então o ataque à educação é um ataque aos direitos de todo mundo. A sua criança não vai se desenvolver da melhor forma. Seu funcionário não vai poder trabalhar direito se ele não souber que a criança dele tá ali sendo num lugar seguro, num lugar limpo que seja. A gente precisa começar a olhar para isso com a seriedade que isso tem. A gente precisa começar a pensar em como a gente vai agir coletivamente. E quando eu falo agir coletivamente, eu tô falando de professor organizado, eu tô falando de trabalhador organizado e trabalhador disposto a se pôr ali na linha de frente para exigir que esse tipo de coisa não aconteça mais. Porque o que a gente tá vivendo, historicamente, a gente vê esse tipo de ataque acontecendo quando a gente beira regimes de sanção de direitos da população que são extremos, tá? Quando a gente tem ataque à educação, quando a gente tem ataque aos direitos de educação, geralmente quando a gente tá em vias de ter um Estado extremista ocupando o poder. Isso acontece historicamente. Então, a gente não pode, vendo que isso está se construindo, e que isso está se construindo há tanto tempo e agora a passos largos, a gente não deve ficar passivo esperando ver o que vai acontecer. A gente precisa se organizar, a gente precisa se dispor a enfrentar isso ativamente. E esse enfrentamento, ele se dá através da organização. Quando eu falo através da organização, eu não tô falando só de você estar numa organização, ter um nome ali, sabe? Ah, eu sou sindicalizado. Ah, eu sou de tal partido, eu sou de tal coletivo. A gente precisa começar a atuar, a gente precisa começar a ir pra rua, a gente precisa começar a chamar as pessoas e falar disso com elas. A gente precisa falar da seriedade do que tá acontecendo pras pessoas, para que elas entendam que esse problema não é um problema só dos professores, que esse problema não é um problema só das mães. Para que as pessoas entendam que esse é um problema da nossa sociedade. E que o ataque ao direito da educação hoje é um ataque ao nosso direito de vestir,
muito em breve. Bruno perguntou no chat se tem como levar isso na justiça. Demitir funcionário concursado sem uma justificativa válida é totalmente ilegal. A Emanuele já respondeu, eles não demitiram. Eles afastaram com o pretexto de ser para uma formação por conta dos índices. A galera sabe o que tá fazendo, tá? E ainda que seja inconstitucional, porque esse afastamento ele é inconstitucional, a gente não tem poder jurídico dentro da democracia burguesa para peitar o Estado. Você acha mesmo que a gente, trabalhador, vai ter um advogado que vai ter condições de questionar juridicamente? Sou até engraçado falar disso. Questionar juridicamente uma decisão do prefeito? Infelizmente, a justiça, ela não é feita pra gente. O poder legislativo, que deveria fiscalizar e impedir o prefeito de fazer isso, tá do lado dele. Então não vai ser a gente dentro dessa justiça que vai resolver esse problema. A gente tem que resolver esse problema fazendo política na rua. Eu não sei se isso ficou claro, o quanto a gente não pode contar com essa justiça institucional, mas é importante que a gente tenha essa consciência, porque a gente foi criado para acreditar que o sistema funciona. Mas existe uma ferramenta dentro do sistema que deveria ter impedido isso de sequer acontecer. E essa ferramenta tá conivente com o que tá acontecendo. Então, a gente não pode contar com a justiça institucional. A gente não pode contar com os aparelhos institucionais para resolver esse problema. O que a gente pode fazer é se organizar e lutar politicamente. E aí é muito importante que a gente lute politicamente, entendendo que isso tá acontecendo porque a educação tá sendo transformada em mercadoria. Porque a gente vive numa sociedade na qual, para que empresários lucrem e para que empresários vivam bem, a gente está sendo massacrado. A gente está trabalhando por salários cada vez mais baixos. A gente está mais baixos não é a palavra certa, que valem cada vez mais, que tem cada vez menos poder de compra. A gente está vivendo em condições cada vez piores, em lugares cada vez mais afastados, em lugares cada vez menores, para que pessoas possam lucrar. E como está acabando o espaço de lucro nos lugares onde antes o lucro era garantido, as indústrias, o agro, etc., aquilo que antes era nosso direito tá virando mercadoria, para que essas pessoas possam continuar lucrando. Aqui em cima, galera que tá no YouTube tá vendo para onde eu tô apontando, a gente tem escrito: educação não é mercadoria. Educação deveria ser um direito de toda a população. E quando a gente trata o nosso direito como objeto de lucro para algumas poucas pessoas, a qualidade desse direito, ela tende a ser posta em voga. Porque para dar lucro, aquilo precisa tirar dinheiro de algum lugar. E aí a gente tá vendo, eles estão tirando dinheiro de material de limpeza, eles estão tirando dinheiro do salário de trabalhador, eles estão tirando dinheiro infraestrutura. E aí você tem que ver, você quer ser conivente com um governo, com um sistema, para que algumas poucas pessoas possam lucrar? Tá fazendo com que as crianças sejam obrigadas a passar o dia inteiro num lugar sujo? Ou você quer ajudar a construir um espaço no qual as pessoas têm o direito à educação de qualidade, as pessoas têm o direito a viver com qualidade, a trabalhar e viver bem do seu salário? Pra mim, essa escolha não é difícil. Então, eu acho que eu vou terminar com um chamado pra quem entende a seriedade do que tá acontecendo, se posicionar diante disso, se organizar pra lutar contra o que tá acontecendo.